A paz, galera, tranquilo? Estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos retomar nossos vídeos de estudo da Palavra de Deus, começando o capítulo 1 de 2 Pedro. Antes, porém, já lhes peço, inscreva-se no canal, ative as notificações, curtam o vídeo, comentem, tirem suas dúvidas através dos comentários, peçam vídeos específicos se quiserem, enfim, fiquem à vontade. No mais, antes de entrarmos no texto propriamente dito, só quero lhes esclarecer que aqui não tem a pretensão de esgotar o tema, mas de trazer uma explicação básica com um certo nível de aprofundamento para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor o que Deus quer nos falar através desse texto. Vamos então. Versículos 1 e 2 nos dizem: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O versículo de abertura aqui já nos mostra o autor dessa carta, Pedro. Embora que ele se apresente como autor, existem alguns estudiosos que chegam a contestar essa autoria, por causa de algumas diferenças que existem entre a forma como foi escrita a primeira carta e como foi escrita a segunda carta. Por isso, esses dizem que talvez tenha sido alguém desconhecido quem escreveu essa segunda carta e utilizou o nome de Pedro para dar relevância ao texto. Todavia que nos filiamos à ideia de que de fato foi Pedro quem escreveu, porque embora realmente existem essas diferenças, provavelmente justificado pela diferença de pessoas que ajudaram Pedro a escrever, a primeira carta, lembrem que foi Silvano ou Silas, nessa aqui não temos uma identificação, então provavelmente Pedro escreveu sozinho, ou então teve a ajuda de alguém menos hábil para escrevê-lo. Então, embora existam de fato essas diferenças, existem muitas semelhanças, portanto, foi Pedro quem escreveu. Provavelmente foi escrita entre 67 e 68 depois de Cristo. Pedro devia estar preso em Roma nessa época, porque foi pouco tempo antes dele ser morto, crucificado de ponta cabeça. E aqui foi escrito mais ou menos 3 anos após a primeira carta. Não vou entrar em mais detalhes a respeito de Pedro aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a introdução da primeira carta de Pedro, que ali eu trago alguns detalhes a mais a respeito da vida de Pedro. Ainda quero aqui destacar o versículo 2, onde Pedro diz: Graça e paz lhes sejam multiplicadas por meio do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui ele já traz uma expressão que aparece diversas vezes nesse capítulo: pleno conhecimento. Pedro quer nos mostrar a importância de nós conhecermos a Deus de uma forma mais profunda, mais próxima. Ele chega aqui a dizer que a graça e a paz de Deus podem ser amplificadas em nossa vida através desse pleno conhecimento. Portanto, vamos buscar conhecer mais profundamente a Deus. O versículo 3 nos diz: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui Pedro nos traz um raciocínio interessante. Ele nos fala que nós recebemos de Deus tudo o que nós necessitamos. Posso mencionar aqui o amor de Deus, a salvação através de Cristo, a morada do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus inspirada. Tudo isso nós recebemos através de Deus. E para que Ele nos deu tudo isso? Vida e piedade. Ele nos deu tudo o que nós necessitamos para que através disso nós possamos viver para Deus com reverência, com lealdade, com obediência, ter uma vida de devoção a Deus. E como nós recebemos isso? Pelo pleno conhecimento de Deus. Pedro nos mostra que por nós mesmos nós não seríamos capazes de ter essa vida de devoção a Deus. Por isso Ele nos deu tudo o que nós necessitávamos. E de uma forma simples, basta para nós buscarmos esse pleno conhecimento de Deus. Isso é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. É um privilégio porque, a gente recebeu tudo isso de Deus. Mas uma grande responsabilidade, porque a partir de tudo que Ele nos concedeu, nós temos que viver conforme
essa graça, viver conforme esse conhecimento, viver conforme a palavra de Deus. O versículo 4 nos diz: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Ele começa aqui com a expressão dessa maneira, aqui fazendo mais uma vez a referência ao pleno conhecimento. Então ele nos mostra que também através do pleno conhecimento de Deus nós recebemos grandiosas e preciosas promessas. E para que Deus nos deu essas grandiosas e preciosas promessas? Primeiro, nos tornarmos participantes da natureza divina. Essa expressão remonta ao conceito de novo nascimento ou de estar em Cristo. Então a ideia que Pedro quer aqui nos mostrar é que a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus e mudamos a nossa natureza, que era uma natureza pecadora, para voltarmos a uma natureza divina e, portanto, ter a possibilidade de alcançar a santidade. Nós não nos tornamos pequenos deuses, como alguns pregadores chegam a dizer, mas através da morada do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos então mais uma vez ser moldados à semelhança de Cristo. E ainda, recebendo essas grandiosas e preciosas promessas, nós podemos fugir da corrupção causada pela cobiça. Aqui, como a consequência de nos tornarmos participantes da natureza divina, nós temos então a possibilidade de fugir da corrupção através da santificação. Os versículos 5 a 7 nos dizem: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Aqui ele começa com a expressão por isso mesmo, falando a respeito de tudo que nós recebemos. Então, por causa disso que recebemos, nós devemos nos empenhar. A graça abundante que nós recebemos nos traz, como já disse, a responsabilidade de ter uma dedicação total nessa vida de devoção a Deus. Devemos concentrar todos os nossos esforços no nosso crescimento espiritual. E por que nós devemos nos empenhar? Para acrescentar à fé algumas qualidades. Ele nos mostra que, embora a salvação seja mediante a fé, é importante que nós acrescentemos à fé as qualidades aqui abaixo descritas. Então é importante notar que essas qualidades elas não acontecem automaticamente. É necessário um empenho nosso para que elas sejam acrescentadas à fé. E ainda antes de entrar em cada uma das qualidades, eu só quero lhes lembrar que elas são cumulativas e não excludentes. Primeiro fala a respeito de virtude. No grego clássico, o termo aqui utilizado se refere à capacidade dada por Deus para realizar atos heróicos. Pedro aqui então se refere a uma energia moral, a uma excelência moral que nós devemos demonstrar em nossa vida, um poder capaz de produzir grandes obras. E como nós podemos acrescentar a virtude à fé? Espelhe o padrão de moralidade de Cristo. Conhecimento ou ciência, dependendo da versão, aqui traz a ideia de entendimento, verdade adequadamente compreendida. E como nós adquirimos esse conhecimento? Através da leitura e estudo da palavra de Deus e da leitura de bons livros cristãos. Domínio próprio ou temperança, dependendo da versão, aqui é um termo autoexplicativo, é a nossa capacidade de dominar a nós mesmos. O cristão deve controlar a carne e não ser controlada por ela. Aqui, a virtude que eu mencionei antes, guiada pelo conhecimento que adquirimos, nos traz a capacidade de controlarmos os nossos desejos. E como nós fazemos isso? Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Ele habita em nós e através da nossa intimidade com Ele, Ele nos dá força para ter esse domínio próprio. O mesmo Espírito Santo que nos capacita a ter a perseverança, que aqui é uma paciência ou resistência para fazer o que é certo, independente da circunstância. A perseverança traz uma ideia de esforço para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Perseverar naquilo que é certo, mesmo que as circunstâncias sejam adversas e contrárias a você.
Piedade ou devoção a Deus, esse termo eu já expliquei um pouco mais acima. Quer dizer você viver para Deus com reverência, lealdade e obediência. Fraternidade ou amor ao próximo é a nossa capacidade de amar ao próximo, mas a fraternidade ele traz o sentido de um amor sacrificial pelo próximo. É nós estarmos dispostos a entregar parte de nós mesmos por amor ao outro. E aqui, esse amor ele só é concedido através de uma atitude nossa. Nós devemos decidir amar, porque amar pessoas que nos fizeram mal é difícil. Portanto, deve ser uma decisão de obediência à palavra de Deus. E amor, acrescentar o amor à fraternidade. Então, a ideia que traz aqui do amor é acrescentar o amor que nós temos a Deus ao amor ao próximo. A Bíblia nos deixa claro que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos ao próximo, nós somos mentirosos. Portanto, a ideia que ele traz quando fala da fraternidade e a crescer o amor a isso vocês têm que amar o seu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Os versículos 8 e 9 nos dizem: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então aqui ele fala, se essas qualidades existirem, nós não seremos improdutivos e inoperantes. Aqui a nova versão transformadora, ela inverte o raciocínio, ela fala que se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em nós seremos mais produtivos e úteis. Portanto, a ideia que Pedro nos traz aqui é que nós realmente devemos ser produtivos e úteis no reino de Deus. E para que isso aconteça, é necessário que nós nos empenhemos para adquirir as qualidades acima especificadas. E se elas não existirem, primeiro que a pessoa se torne improdutiva e inoperante. Lembrem que a salvação, embora não seja adquirida pelas obras, as obras são resultado da salvação em nossas vidas. E também traz a expressão, está cego, esquecendo-se a purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, a pessoa se torna incapaz de avaliar a sua própria condição espiritual. Aqui o conceito que traz é de uma cegueira no âmbito espiritual, que faz com que a pessoa não tenha sequer a convicção a respeito da sua salvação. Os versículos 10 e 11 nos dizem: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fechando essa primeira parte do capítulo 1, Pedro volta a mencionar a necessidade de empenho, de esforço, mas aqui ele relaciona isso à salvação. Ele não está querendo nos dizer que é através do nosso esforço que nós conseguimos a salvação, mas ele quer dizer que a nossa fé e salvação não são coisas automáticas para nós. A ideia é de que somente conseguiremos continuar fiéis até o fim se nós conseguirmos, mediante a graça de Deus, acrescentar à nossa fé as qualidades que já mencionei. Pedro aqui quer nos alertar que, embora a salvação não seja através de obras, nós não podemos viver aqui da forma como nós quisermos. E aqui uma pequena observação. Nesse trecho traz o termo eleição. E esse termo é uma das grandes tretas que existem no mundo evangélico, principalmente entre arminianistas e calvinistas. Eu particularmente não gosto de entrar nesse tipo de treta porque eu acho inútil. Portanto, não entrarei nela. Os versículos 12 a 15 nos dizem: por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Nesse trecho eu quero destacar tão somente a expressão sempre terei cuidado de lembrar-lhes essas coisas. Aqui Pedro nos mostra a razão dele ter escrito esta carta.
Ele deixa claro que sabia que muitos ali já tinham conhecimento a respeito de tudo que ele estava escrevendo. Mas mesmo assim, na função de pastor que ele tinha, ele não se furtava à obrigação de continuar guiando aquele povo ao caminho da salvação e à vida plena de devoção com Deus. Os versículos 16 a 18 nos dizem: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. A partir desses versículos, Pedro começa a trazer uma forte defesa a respeito das palavras que ele estava escrevendo e a respeito das escrituras e antigas profecias. Aqui nesse primeiro texto, ele faz questão de mostrar que ele foi testemunho ocular a respeito da vida de Cristo, citando especificamente o caso da transfiguração, quando ele viu Cristo ser glorificado em sua frente. Por isso ele usa a sua experiência para mostrar para aqueles que não tiveram contato direto com Cristo, como também aqueles que questionavam a veracidade do seu discurso, que, de fato, tudo aquilo que ele lhes falava e ensinava era verdadeiro. Os versículos 19 a 21 nos dizem: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui, continuando a defesa da veracidade do seu discurso, veracidade da palavra, ele menciona a profecia ou as Escrituras. Para nós hoje, o Antigo Testamento. Ele, através do seu testemunho e de ter visto tudo o que aconteceu com Cristo, ele reafirma a veracidade das profecias, pois muitas delas se cumpriram em Cristo. Então, o que Pedro aqui quer nos trazer é a importância de nós realmente acreditarmos e termos firmes em nosso coração a veracidade da palavra que nós temos. Infelizmente, ainda hoje existem pastores que chegam a questionar se a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Mas nós temos que ter essa firme convicção de que tudo que foi dito na Bíblia, tudo que nós temos nas Escrituras, são a palavra de Deus, não feitas por inspiração de homens, por ideias engenhosas, por fábulas, nada disso, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. É através do pleno conhecimento da palavra de Deus, atual e verdadeira, que nós podemos ter uma vida de devoção a Deus, crescer espiritualmente e ser produtivos no reino de Deus. Deus abençoe a todos.